Como a presença de Deus te envolve quando você chora em silêncio e ninguém percebe. Há momentos na vida em que as lágrimas descem pelo rosto e ninguém ao nosso redor percebe. São instantes em que a alma parece gritar em silêncio e ainda assim, tudo permanece oculto aos olhos humanos. É nesse espaço escondido, onde a dor se mistura com a solidão, que o coração acredita estar completamente sozinho. Mas é justamente ali, quando você pensa que ninguém vê, que a presença de Deus se aproxima de forma mais intensa e real. Ele não precisa que você explique o que está sentindo, não necessita de palavras para compreender sua dor. O Senhor lê os gemidos da sua alma, como se fossem cartas abertas diante do seu trono. E é nesse silêncio pesado que ele decide se revelar com ternura e poder. Muitas vezes acreditamos que o consolo precisa vir através de gestos humanos, abraços ou palavras ditas por alguém próximo. Mas e quando ninguém está por perto? E quando as pessoas não percebem que você está lutando uma batalha interna? Quando o mundo segue indiferente ao seu sofrimento, é a voz suave de Deus que rompe esse vazio e transforma o silêncio em lugar de encontro. Há um mistério profundo nesse agir divino, porque é quando você não tem mais forças para pedir ajuda que o próprio Espírito Santo se move até você, envolvendo cada lágrima em cuidado, transformando a sensação de abandono em certeza de presença. Essa introdução não é apenas uma reflexão, é um chamado para que você perceba que nunca esteve sozinho. Mesmo que todos ignorem o peso da sua dor, existe um Deus que recolhe suas lágrimas como sementes de fé. Ele vê o que ninguém vê, ele ouve o que ninguém ouve, ele entende o que ninguém jamais compreenderá. E é por isso que neste vídeo vamos percorrer juntos uma jornada para entender como a presença de Deus envolve você justamente nos momentos mais silenciosos e solitários da sua vida. Quando a dor parece insuportável, quando os olhos se enchem de lágrimas escondidas, quando você acredita que ninguém se importa, é nesse instante que o céu se abre para te alcançar. Esse é o cenário onde o invisível se torna palpável, onde o Espírito Santo se aproxima para provar que sua fidelidade não depende das circunstâncias, mas do amor eterno que ele tem por você. O silêncio não é um sinal de abandono, mas o palco onde Deus mostra que continua escrevendo sua história com detalhes que só Ele pode enxergar. E assim, abrimos esta mensagem. Prepare seu coração, porque você vai descobrir como até mesmo suas lágrimas escondidas são vistas, valorizadas e transformadas pelo Deus que nunca fecha os olhos para o sofrimento humano. O silêncio que revela, mais que palavras. O silêncio de um coração ferido não é vazio. Ele carrega um peso invisível que apenas Deus consegue interpretar. Quando você chora sem emitir som, quando segura a dor para que ninguém perceba, o céu inteiro se inclina para ouvir aquilo que o mundo não consegue escutar. O silêncio é muitas vezes mais profundo do que o grito, porque nele está escondido o que não cabe em palavras. Cada lágrima que escorre no segredo da noite, cada suspiro preso, cada emoção abafada é uma oração em estado puro, uma linguagem secreta que o Pai compreende sem precisar de tradução. A Bíblia mostra essa realidade em vários momentos, como em Romanos capítulo 8, verso 26, quando declara que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo aquilo que não conseguimos verbalizar se transforma em oração diante do trono de Deus. O silêncio se torna voz, as lágrimas se tornam clamor, o vazio se torna encontro. O que os outros não escutam, o Senhor transforma em diálogo íntimo com a sua alma. Quantas vezes você já sentiu que falar seria inútil porque ninguém entenderia? Quantas vezes segurou o pranto por medo de parecer fraco? Essas experiências não passam despercebidas diante do Criador.
Ele é o único capaz de ouvir o som, que não existe para os homens, mas que ressoa forte no céu. É nesse momento que você entende que o silêncio não é abandono, mas uma ponte direta entre a sua dor e a presença de Deus. Por isso, quando você estiver diante desse choro contido, não pense que está sendo esquecido. O que você não disse, o que você não explicou, o que permaneceu guardado dentro de você, já foi transformado em palavras diante de Deus. Ele escuta a essência do que você sente, e essa escuta não apenas consola, mas também cura. É no silêncio que você percebe que a presença de Deus não depende de barulho, mas de sinceridade. O Deus que ouve o inaudível. Existe um mistério profundo no fato de que Deus ouve aquilo que ninguém mais consegue captar. Os ouvidos humanos são limitados, precisam de som, precisam de palavras articuladas para compreender. Mas Deus não depende disso. Ele ouve o coração, percebe os pensamentos, sente as intenções mais escondidas. Quando as lágrimas descem e o mundo continua em silêncio, o Senhor já está atento, traduzindo cada emoção em oração. O que é inaudível para os homens é absolutamente claro para Ele. Em Salmos capítulo 34, verso 18, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Essa promessa revela que Ele não só ouve, mas também se aproxima. O que você pensa ser apenas um desabafo interno se transforma em motivo para o próprio Criador se mover em sua direção. Sua dor secreta é suficiente para chamar a atenção do céu. Não há clamor desperdiçado, não há sentimento ignorado, não há lágrima invisível diante de Deus. Quando você se sente ignorado pelas pessoas, quando suas palavras parecem não ter valor, ou quando o silêncio é a única resposta que recebe, lembre-se, o Deus que criou o universo é capaz de ouvir até mesmo o que você não disse. Ele ouve a súplica escondida na sua respiração acelerada. Ele ouve o pedido de socorro escondido no seu olhar vazio. Ele ouve o desespero que você tentou calar. Essa escuta divina é o maior sinal de que você nunca esteve sozinho, mesmo quando acreditou que ninguém se importava. Deus ouve o inaudível porque Ele conhece você por completo. Ele não precisa que você se esforce para explicar. Não precisa de discursos bem elaborados. Não precisa que você encontre palavras perfeitas. Sua simples existência já fala mais alto do que qualquer frase. E é justamente nessa escuta sobrenatural que nasce o consolo, porque a certeza de ser ouvido por Ele muda tudo. Você não precisa gritar para que o céu responda, porque o sussurro do seu coração já ecoa nos ouvidos do Pai. Lágrimas como linguagem espiritual. As lágrimas possuem um poder que ultrapassa o que conseguimos compreender com a razão. Para o mundo, elas podem ser apenas sinais de fraqueza ou momentos de descontrole. Mas diante de Deus, elas são interpretadas como uma linguagem espiritual. Cada gota que escorre carrega sentimentos profundos, dores guardadas, orações silenciosas. O que você não conseguiu expressar em palavras, o Senhor já entendeu no instante em que a lágrima caiu. O salmista escreveu no Salmos capítulo 56, verso 8, que Deus recolhe cada lágrima em seu odre, como se fossem tesouros preciosos que jamais serão esquecidos. Isso significa que nenhuma lágrima é desperdiçada, cada uma delas tem valor eterno. Quando você chora diante do Senhor, mesmo em silêncio, você está entregando a Ele uma parte íntima do seu coração. E Ele transforma essa entrega em respostas, em consolo, em renovo. Lágrimas não são sinais de abandono, são registros de fé que tocam o coração de Deus. Pense em quantas vezes você tentou orar e não encontrou palavras, mas acabou chorando. Nesse momento, você não ficou em falta, não ficou devendo nada ao céu. O choro foi a oração mais sincera que poderia existir.
porque não nasceu de frases ensaiadas, mas da dor real do seu espírito. Esse tipo de clamor não se perde, ele sobe como incenso diante do trono de Deus. O que parece fraqueza para você é, na verdade, força espiritual aos olhos do Pai. Por isso, não subestime suas lágrimas. Elas são linguagem espiritual. São cartas escritas pela alma e assinadas pela sua sinceridade. O homem pode não dar valor, mas Deus responde a cada uma. Quando você entrega sua dor através do choro, abre espaço para que a presença de Deus se manifeste e revele que Ele está mais próximo do que imagina. Suas lágrimas não apenas falam, elas clamam, e o céu nunca deixa de escutar. O peso invisível que só Ele suporta. Há dores que não podem ser vistas, apenas sentidas por quem as carrega. É um peso silencioso, quase impossível de explicar, porque não aparece nos gestos, não se traduz em palavras e muitas vezes é escondido por trás de um sorriso. Esse fardo invisível parece esmagar por dentro e ainda assim passa despercebido por todos ao redor. Mas existe alguém que não apenas percebe, como também se oferece para suportar esse peso junto com você: Deus. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essa não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade para cada momento em que você sente que não aguenta mais. O peso que ninguém vê, Ele já conhece. O fardo que você tenta esconder para não preocupar os outros, Ele já está carregando ao seu lado. Essa é a beleza da presença de Deus. O que é invisível para os homens é insuportável para você, mas é leve para Ele. O peso invisível pode ser a ansiedade que não dá trégua, as lembranças dolorosas que insistem em voltar, as expectativas frustradas que você guarda em silêncio. Cada detalhe desse fardo escondido é conhecido por Deus e nada disso o assusta. Ele não apenas reconhece a dor, mas também coloca sobre os seus ombros o alívio que só Ele pode dar. Não há lágrimas demais que possam sobrecarregar o Senhor. Não há dor tão intensa que o seu amor não consiga transformar. Quando você entender que o peso invisível não precisa ser carregado sozinho, sua perspectiva muda. Em vez de acreditar que está lutando em segredo, você descobre que está sendo sustentado em silêncio. Deus não apenas vê, Ele age. O peso que parecia sufocar se torna o ponto de encontro entre a sua fragilidade e a força infinita do Criador. O que ninguém suportaria, Ele já tomou para si, porque a sua presença é mais forte que qualquer fardo oculto. A presença que abraça sem tocar. Há momentos em que você fecha os olhos em meio ao choro e sente algo que não consegue explicar. Não há abraços humanos ao seu redor, mas uma sensação de acolhimento toma conta do seu ser. É como se uma paz inesperada envolvesse sua mente e um calor suave alcançasse o coração. Esse é o abraço da presença de Deus, que não precisa de toque físico para ser real. Ele não se limita ao que é visível, porque sua essência alcança o invisível e preenche os espaços vazios da alma. Esse abraço invisível é mais poderoso do que qualquer consolo humano. Enquanto as pessoas podem falhar, se afastar ou simplesmente não perceber sua dor, Deus se aproxima sem que você precise pedir. O Espírito Santo age como um bálsamo, envolvendo você em uma atmosfera de amor que não pode ser explicada, apenas experimentada. Em João capítulo 14, verso 18, Jesus disse: "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós." Essa promessa se cumpre toda vez que você sente esse abraço silencioso em meio ao sofrimento. Muitos já relataram momentos em que estavam sozinhos, chorando em silêncio e de repente foram invadidos por uma calma que não fazia sentido. Esse é o sinal da presença que abraça sem tocar. Não há barreiras físicas, não há distância emocional.
Não há muros que impeçam Deus de alcançar o interior mais profundo. O que para os olhos humanos parece apenas um instante de dor solitária, para o céu é uma oportunidade de se manifestar em ternura e proximidade. Esse abraço é capaz de transformar lágrimas em descanso, desespero em esperança, vazio em plenitude. Não importa se ninguém mais percebe ou se todos ignoram. A presença de Deus continua abraçando você de uma maneira que nada nem ninguém pode substituir. Esse é o sinal do amor eterno. Ele está sempre perto, pronto para envolver você com cuidado, mesmo quando não há mãos humanas para segurar, quando a solidão se torna encontro. A solidão é um espaço que muitos temem, porque acreditam que ela significa abandono. Mas diante de Deus, a solidão pode se transformar em o maior lugar de encontro. É quando todos se afastam, quando os amigos não percebem, quando a família não entende e o mundo parece distante, que a presença do Senhor se torna mais clara. O silêncio da solidão é o palco onde Ele fala de maneira mais íntima, sem distrações, sem ruídos, apenas você e Ele. Em Gênesis capítulo 28, verso 16, Jacó acorda de um sonho e declara: "Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia." Essa revelação mostra como Deus se manifesta nos cenários em que menos esperamos. Muitas vezes é no vazio da solidão que percebemos a proximidade divina. O quarto escuro, as lágrimas escondidas, a sensação de estar completamente só se transformam no espaço sagrado onde o Senhor decide revelar sua presença. A solidão pode ser dolorosa quando acreditamos que ela é sinônimo de rejeição. Mas quando entendemos que Deus usa o isolamento para nos atrair, ela se torna oportunidade de conexão. Ele retira os barulhos ao nosso redor para que possamos ouvir sua voz com clareza. O que antes parecia deserto passa a ser jardim de encontro. O que antes parecia ausência se torna sinal de cuidado, porque no silêncio da solidão, o coração encontra o consolo perfeito. Assim, cada momento em que você pensa estar sozinho, pode ser o instante em que o próprio Deus se aproxima com intensidade. A solidão deixa de ser espaço de fraqueza e se torna altar de intimidade. É ali que lágrimas silenciosas se encontram com a presença eterna. E aquilo que parecia vazio é preenchido pela certeza de que o Senhor nunca se afasta. O mistério da paz no choro. Existe algo que desafia a lógica humana. Como é possível sentir paz no mesmo instante em que as lágrimas escorrem pelo rosto? Esse é um mistério que só pode ser explicado pela presença de Deus. Enquanto o coração se despedaça, enquanto a dor parece insuportável, surge uma calma suave, uma serenidade que não pode ser produzida pela mente nem explicada pela razão. Essa paz não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que não estamos sozinhos. Em Filipenses capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo fala da paz de Deus que excede todo entendimento e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Essa é a paz que se manifesta em meio ao choro, quando a lógica diz que você deveria estar em desespero, mas o Espírito Santo decide encher o ambiente com consolo. É um paradoxo divino. Lágrimas e paz coexistindo no mesmo instante, dor e alívio acontecendo lado a lado, fragilidade humana e força celestial se encontrando no coração. O mistério dessa paz está no fato de que ela não depende das circunstâncias. Você pode estar no momento mais escuro, no vale mais profundo, e mesmo assim sentir que algo invisível sustenta você. Essa paz é um sinal de que a presença de Deus envolve não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. Ela não retira as lágrimas, mas transforma o significado delas. O que antes era sinal de derrota passa a ser testemunho de vitória. Quando você experimentar essa paz em meio ao choro, vai perceber que não se trata de algo natural, mas de uma intervenção sobrenatural.
É Deus provando que está ao seu lado, segurando você no momento em que mais precisa. Essa paz é o selo da presença dele, a garantia de que suas lágrimas não são ignoradas, mas transformadas em esperança que renova sua vida. O Consolador invisível em ação. Quando a dor é grande demais para ser explicada, quando o silêncio se torna pesado e o coração parece sufocar, é o Espírito Santo quem entra em cena. Ele não chega com alarde, não se manifesta com ruídos, mas se apresenta de forma suave e real, como um consolador invisível que trabalha no íntimo da alma. Enquanto as pessoas podem oferecer palavras de incentivo que passam rápido, ele oferece um consolo que permanece, que restaura e que fortalece. Jesus prometeu essa presença em João capítulo 14, verso 16, ao dizer que o Pai enviaria outro Consolador para estar conosco para sempre. Esse Consolador é o Espírito Santo, que atua de forma silenciosa e poderosa nos momentos de maior fragilidade. Ele não apenas acalma, mas também dá forças para continuar. Sua ação é tão discreta que muitas vezes só percebemos depois, quando notamos que sobrevivemos a algo que parecia insuportável. O Espírito Santo age recolhendo a dor, traduzindo as lágrimas e preenchendo os vazios. Ele trabalha em áreas que nem mesmo você consegue acessar sozinho, curando feridas que estão escondidas nas profundezas do coração. O consolo que ele traz não é temporário, é transformador. Ele não apenas ajuda a suportar o peso, mas ensina a enxergar o propósito que pode nascer da dor. Essa ação invisível é a maior prova de que você nunca está abandonado. Mesmo quando ninguém percebe suas lágrimas, o Espírito Santo já está agindo. Ele é o ombro que sustenta sem aparecer. É a voz que acalma sem precisar de palavras. É a presença que renova sem exigir esforço. Ele continua sendo o Consolador prometido, trabalhando em silêncio, mas produzindo resultados eternos. O segredo das noites molhadas de lágrimas. As noites costumam ser os momentos mais difíceis, porque é nelas que o silêncio se intensifica e as lembranças se tornam mais pesadas. Quando todos dormem e não há distrações para esconder a dor, as lágrimas escorrem sem que ninguém perceba. Essas madrugadas solitárias parecem intermináveis, mas guardam um segredo. É justamente nesse tempo de escuridão que Deus se aproxima de forma mais íntima. O quarto fechado se torna altar, e as lágrimas que molham o travesseiro são recolhidas pelo Senhor como ofertas sinceras de um coração quebrantado. O salmista declarou no Salmos, capítulo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa palavra revela o segredo escondido nas noites de lágrimas. Elas nunca são definitivas. Cada lágrima derramada em silêncio se transforma em semente de esperança que brota com a luz do dia. O que parecia desespero profundo se converte em encontro com a presença de Deus, e a noite mais escura se torna prelúdio de uma manhã cheia de renovação. Essas madrugadas molhadas de lágrimas são muitas vezes lugares de revelação. É nelas que você percebe que a presença de Deus não depende de circunstâncias, porque mesmo no escuro, mesmo no silêncio, mesmo no vazio, Ele continua perto. Cada suspiro é ouvido, cada lágrima é registrada, cada gemido é traduzido diante do trono. O que parecia abandono se revela como encontro, e o que parecia fim se torna começo de uma nova esperança. O segredo das noites de lágrimas é que elas nunca terminam da mesma forma que começam. O travesseiro pode estar molhado, mas a alma amanhece fortalecida. A dor pode ser intensa, mas o coração descobre que não foi esquecido. Essas noites provam que a presença de Deus não apenas envolve, mas também transforma. Quando ninguém mais vê, Ele já está preparando a manhã que mudará sua história, da dor oculta ao testemunho público.
O que hoje você vive em silêncio, o que suporta escondido, para que ninguém perceba, não permanecerá para sempre oculto. A dor que você tenta esconder dos outros é vista por Deus, e Ele tem o poder de transformar esse sofrimento em testemunho que será notado por todos. Aquilo que começou em lágrimas secretas pode se tornar em vitórias que brilharão como luz diante de muitos. O que é guardado no íntimo hoje será, amanhã, uma história viva de superação marcada pela presença do Senhor. Em João, capítulo 16, verso 20, Jesus disse que o mundo se alegraria enquanto os discípulos chorariam, mas que a tristeza deles se tornaria em alegria. Essa promessa é também para você. A dor que parece interminável é apenas um processo, não um destino. Deus não permite que o sofrimento seja em vão. Ele recolhe cada lágrima, fortalece cada coração abatido e, no tempo certo, transforma aquilo que parecia derrota em sinal público da sua fidelidade. O testemunho nasce exatamente das áreas em que você mais sofreu. O que foi motivo de lágrimas será motivo de celebração. A dor oculta se torna mensagem de esperança, porque outros vão olhar para você e enxergar a prova viva de que Deus não abandona. É assim que sua história se torna canal para que outros também experimentem consolo. O que começou em segredo é revelado em glória, e o que foi guardado em silêncio se torna anúncio da presença de Deus. Por isso, não desanime diante da dor oculta. Não subestime as lágrimas que ninguém vê. Elas estão sendo transformadas no cenário de uma vitória que não poderá ser negada. O testemunho público que nascerá dessa experiência será tão forte que até aqueles que duvidaram terão que reconhecer que só a mão de Deus poderia fazer tal transformação. O Deus que nunca deixa uma lágrima cair ao chão. Tudo o que foi dito até aqui aponta para uma verdade inegociável. Nenhuma lágrima que você derrama é desperdiçada diante de Deus. Mesmo aquelas que caem em silêncio, quando ninguém ao redor percebe, são vistas, recolhidas e valorizadas pelo Senhor. Ele não permite que sua dor seja em vão, porque cada lágrima tem um propósito dentro do plano maior que Ele está construindo em sua vida. O que para os homens passa despercebido, para Deus é tão precioso que se torna parte da história que Ele está escrevendo em você. Em Apocalipse capítulo 21, verso 4, está escrito que Ele enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Essa promessa é a certeza de que a presença de Deus não apenas envolve você no presente, mas garante também o futuro, onde não haverá mais espaço para sofrimento. Cada lágrima caída hoje é a prova de que você ainda está sendo moldado, e cada lágrima recolhida por Ele é a semente de um tempo de alegria que já está preparado. O Deus que nunca deixa uma lágrima cair ao chão é o mesmo que transforma choro em força, dor em esperança e silêncio em encontro. Ele está mais perto do que você imagina, mais atento do que você pensa e mais presente do que qualquer pessoa poderia estar. E quando você menos esperar, aquilo que foi regado com lágrimas se tornará fruto de vitória, testemunho de amor e sinal eterno da fidelidade do Pai. Por isso, ao lembrar das noites em que chorou escondido, não veja apenas dor, veja a marca de um Deus que nunca deixou você sozinho. Sua presença continua ao seu lado, envolvendo, sustentando e transformando. Nenhuma lágrima foi ignorada, nenhuma dor foi desprezada. Tudo está sendo usado por Ele para mostrar que o amor dele é maior que qualquer sofrimento. Essa é a esperança que sustenta. Essa é a certeza que renova. O Deus eterno nunca deixará uma lágrima sua cair ao chão sem propósito.